Lavínia, eu estou muito feliz. Vamos ser aprendidos de policiais. Finalmente, eu estava esperando tanto por esse dia. Eu também, Leandro. Vai ser muito legal. Vamos cantar a música antes da gente entrar no carro. Vamos lá. Ser aprendiz de policial requer muitas coisas. Fazendo tudo de bom. É muito legal. Vamos lá. Sabe a primeira coisa que eu faço? Antes de eu ir à delegacia, primeiro eu vou, antes da gente sair, a gente tem que comer donut. Vamos lá. Pessoal, vocês só verão a gente indo na delegacia e comendo donuts na parte 3, então não percam amanhã. Tchau.